vamos dar prosseguimento com a segunda parte do vídeo, em que agora a gente vai se concentrar na busca por soluções não equilíbrio do nosso sistema de equações diferenciais. Lembrando lá do primeiro capítulo, em que a gente tinha uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, né, o nosso problema unidimensional, a gente começou assim, a partir da solução do problema. Então, eu já conhecia a solução do problema, né? E a gente, estudando a solução do problema, a gente se treinou para estudar sobre mudanças no comportamento da solução. Então, aqui eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, né? O passo a passo é bem parecido. Eu vou admitir que eu conheço a solução do sistema, tá? Cuidado só que eu estou percebendo agora que tem um pequeno problema de notação aqui nesse slide. Esse X aqui, ele deveria ter vindo com letra maiúscula, tá? Seria a solução de um sistema de equações, não é... Ele é o quê? A solução é um vetor, tá? A solução de um sistema de equações é o vetor X. Então, não ficou legal aqui, não. Ficou em letra minúscula, tá confundindo, pode confundir vocês aí, porque a gente combinou, né, que quando for letra minúscula, x' igual a x, isso aqui está ligado ao nosso problema unidimensional, né? E quando forem letras maiúsculas, aí a gente está falando do sistema de equações, ou seja, de um problema de dimensão maior, 2D, 3D e assim sucessivamente. Aqui para os exemplos que a gente está usando, né? Até agora a gente só falou do sistema massa-mola, é 2D. Então, eu percebi agora, olhando para o slide, eu percebi que essas letras aqui deveriam ter sido escritas todas com letra maiúscula, tá? X'. Mas, enfim, dito isso, o que eu quero que você saiba é o seguinte, a gente vai admitir que a gente conhece a solução desse sistema. Eu estou contando para vocês qual é a solução do sistema. A solução do sistema x' é igual a x é o exponencial de um lambda-t que multiplica um V0. Ora, quem é V0? V0 é o autovetor não nulo do sistema. E quem é lambda? Lambda é o autovalor associado a este autovetor. Por definição, o que são os autovetores e os autovalores de uma matriz? O autovetor de uma matriz é aquele vetor que, quando pré-multiplicado pela matriz de coeficientes, resulta em qual vetor? Num vetor múltiplo dele mesmo, tá? Olha só, peguei um vetor, pré-multipliquei por uma matriz. O produto matriz-vetor não resulta num vetor? Só que esse vetor que está resultando é o quê? É múltiplo do próprio. E o escalar esse vetor que faz com que isso aconteça se chama autovetor. E o escalar, né, que dá a esse resultado essa proporcionalidade é o autovalor. Tá bem? Uma vez que eu estou afirmando que eu conheço a solução do sistema, a pergunta é, olha, eu não sei como é que eu cheguei nessa solução. Você sabe como é que chega nessa solução? Ah, eu não sei, eu não me lembro. O máximo que eu posso fazer nesse momento é verificar que isso é verdade. Como é que eu verifico isso? Derivando a minha solução. Então, eu peguei a x de t, que eu disse que é solução, e fiz a derivada, olha. Ficou, então, lambda exponencial de E lambda vezes o V0. Então, o que eu estou fazendo aqui? Só reordenando. Isso aqui, o lambda, por ser um escalar, ele pode vir aqui, passar aqui para pré-multiplicar o V0. E lambda V0, pela definição aqui do autovetor, não é o A V0? E aí o A, como é uma matriz de coeficientes, pode vir aqui para frente. Aí eu fico com o exponencial de lambda V0, mas o exponencial de lambda V0 era o próprio vetor x.
Então, eu reescrevo aqui o vetor x, lembrando que deveria estar tudo escrito em letras maiúsculas. Resulta, então, que x é igual, que x' é igual a ax, ou seja, é verdade que esse vetor aqui é a solução do meu sistema, tá? Então, pronto. Agora você vai lembrar que você já conhece a solução do sistema de equações diferenciais x' igual a x. A solução é o exponencial de λt, V0, sendo V0 o alto vetor de A e lambda o alto valor de A. Tá dado. Agora, eu não me lembro como é que calcula o alto vetor e o alto valor. É preciso recordar. Então, como é que eu calculo os autovetores e os autovalores de A? Fazendo isso aqui, ó, você vai pegar a sua matriz, você vai pegar a definição do que é o autovetor e o autovalor, né? Eu falei que o autovetor é isso, ó, é aquele vetor que quando você pré-multiplica pela matriz de coeficientes, resulta num múltiplo dele mesmo. Aí você vai pegar essa equação e vai reorganizar ela, né? Como se eu quisesse passar, eu pego esse termo que está à direita, passo para o lado de cá, só que aí eu tenho matriz vetor, escalar vetor, eu não consigo operar eles, né? Não consigo somar ou subtrair. Não está dimensionalmente homogêneo. O que eu preciso? Eu preciso, então, pré-multiplicar esse vetor aqui pela matriz identidade, que aí eu tenho matriz vetor, matriz vetor. Então, coloquei a matriz identidade, aí é o que me possibilita fazer isso aqui, deixando o vetor V em evidência, tá? Então, eu estou reescrevendo essa matriz aqui dessa forma, usando um algebrismo aqui. Muito bem. O que eu tenho, então? Então, eu tenho um sistema, um novo. Essa equação está escrita na forma de um sistema de equações, né? Isso aqui tá me escrevendo matricialmente um sistema de equações. Aí eu quero saber quando que isso aqui ocorre. Quando V igual a zero, aí ele vai ser solução única ou não? O V igual a zero é aquela solução que não me interessa muito, a solução trivial. Eu fico querendo procurar o quê? A solução não trivial, que vai acontecer quando? Vamos voltar aqui no slide anterior. A solução não trivial eu vou encontrar quando o determinante for igual a zero. Então, o que eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver o determinante dessa nova matriz aqui, a matriz A menos a matriz identidade multiplicada pelo autovalor lambda. Então, quando o determinante... isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar a equação característica desse problema. Então, quando eu resolvo o determinante dessa matriz, eu vou ter uma equação, para o caso 2D, vai ser uma equação de segunda ordem, em lambda. Lambda, o alto valor, é a incógnita dessa equação característica. Então, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar, primeiramente, o meu alto valor. Então, para esse exemplo aqui, ó, que era a equação do oscilador harmônico, ó, porque o meu F é igual a zero, olha, sendo a massa igual a 1, aqui eu tenho o amortecimento, olha, o B, ele vem parar aqui, menos B, o K, ele vem parar aqui, menos K, então minha matriz de coeficiente 0, 1, menos 2, menos 3. O que eu faço? Eu vou escrever essa matriz aqui, ó, A menos lambda I, né? A matriz lambda I é assim, ó, o que é a matriz I? É a matriz identidade, né? 1, 0, 0, 1. Essa aqui é a matriz identidade, né? Quem que é a matriz lambda vezes a matriz identidade? É a lambda 0, 0, lambda, né? Então, quem que é a matriz A? A matriz A menos a matriz lambda. Ficou lá, 0 menos lambda, 1 menos 0, 1. Menos 2, menos 0, menos 2. E aqui ficou menos 3, menos lambda. Ok? Vou resolver esse determinante aqui.
Qual que é que determinante que é esse? É menos lambda que multiplica menos 3 menos lambda, menos o produto desses elementos aqui. Então, menos quem? Menos 2. Então, deu essa equação de segundo grau, cujas raízes dão menos 1 ou menos 2. Então, o que eu encontrei para essa equação, ou seja, para essa matriz de coeficientes, para essa minha matriz de coeficientes, eu encontrei 2 autovalores. E os autovetores? O que eu faço? Eu volto no meu sistema, né? Eu volto nesse sistema aqui, olha. Agora que eu já conheço lambda, né? Agora que eu já conheço lambda, eu substituo aqui lambda para determinar quem? Para determinar V. Quem é V? O autovetor. Então, para cada um dos lambdas, eu vou encontrar o seu autovetor correspondente. Então, eu volto nesse sistema aqui, tá? Nesse sistema aqui, a minha matriz A menos lambda I, menos 1, menos lambda, 1, menos 2, menos 3, menos lambda. Aí, eu vou pegar esse cara. No lugar do lambda, eu vou substituir menos 1. Então, menos 1 deu 1. E aqui, menos 3 menos menos 1 é menos 3 mais 1, menos 2. E quem é V? V é um vetor que tem duas componentes, ó, x1 e y1. x1 e y1. Então, o que eu tenho? Eu tenho um sistema de duas equações em duas incógnitas. Quem são as minhas incógnitas? As duas componentes do meu primeiro autovetor, V1. Então, para o meu primeiro autovalor, tá? Para o meu primeiro autovalor, que foi esse, eu vou encontrar as duas componentes do meu primeiro autovetor. Vou resolver esse sistema aqui. Esse sistema aqui está reescrito dessa forma, ó. x1 mais y1 igual a 0, menos 2x1 menos 2y1 igual a 0. Duas equações em duas incógnitas. Porém, se eu olhar bem para essas equações, eu vou perceber que a linha 2 é idêntica à linha 1, né? Porque, olha só, basta pegar a linha 1 e multiplicar ela por um escalar menos 2, eu estou encontrando a linha 2. Então, assim, elas são linearmente dependentes. É o mesmo que dizer isso aqui, olha, que uma das equações é redundante. Então, na verdade, eu não tenho duas equações. Eu tenho uma equação só. O que essa primeira equação aqui está me dizendo? A primeira equação está me dizendo que x1 vale menos y1, né? Então, meu vetor, meu vetor não é escrito pelas coordenadas x1 e y1, é a mesma coisa que escrever ele como menos y1, y1. Que, por sua vez, se eu colocar o y1 em evidência, é o mesmo que escrever menos 1 e 1. Então, qualquer vetor que possa ser escrito, qualquer vetor múltiplo do vetor menos 1 e 1 é solução. Quando eu substituir o lambda 2, eu vou encontrar também um autovetor múltiplo desse cara aqui, ó, 1 e menos 2. Então, vamos reescrever essas duas soluções agora, né? Lembrando, olha só, estava dito, né? Foi dito que o exponencial de λt vezes o autovetor é a solução do sistema. Então, eu tenho duas soluções aqui para escrever, olha. A primeira solução é o exponencial do primeiro lambda. O primeiro lambda não era menos 1? Então, o exponencial de menos 1 vezes t. Multiplicando quem? O primeiro autovetor. Menos 1 vezes 1. Menos 1, 1. O segundo autovalor era menos 2. Então, eu tenho uma outra solução. O exponencial de menos 2t
multiplicando qual autovetor? 1 e menos 2. Vou tentar representar graficamente essas soluções. Traçar aqui o eixo x e traçar aqui o eixo y. Né? O que é um vetor que tem uma componente x negativa? Vou desenhar aqui, ó, mais ou menos, tamanho 1, tamanho 1. Então, ele é negativo em x, né? Então, aponta para esquerda e positivo em y. Então, é um vetor assim, ó. Tá? Tem esse sentido aqui. Só que essa parte aqui, ó, o exponencial de menos t, tá me falando o quê? Que esse vetor, que a solução VU tende, com o passar do tempo t, exponencial de menos t, vai tender para onde? Vai tender para zero. Vai tender para o meu ponto de equilíbrio. Então, eu tenho que traçar uma paralela a esse eixo aqui, apontando eu tenho que traçar uma paralela a esse eixo, apontando, né, no mesmo sentido que esse aqui, ó, mas apontando para o ponto de equilíbrio. Vou fazer a mesma coisa aqui com outro vetor. Vetor 1 e menos 2. 1, agora positivo, então deixa eu mudar a cor aqui. Então, ele tem que apontar no sentido positivo do eixo x. 1. E menos 2. Então, aqui está 1, aqui está 2. Menos 2. Né? Daria esse vetor aqui assim, ó. Então, esse é o sentido desse vetor aqui, 1 e menos 2, esse vetor. A mesma coisa, o exponencial de menos 2t. Quando o t tender ao infinito, esse cara aqui tem que tender para onde? Para zero. Então, eu tenho que traçar um vetor paralelo a esse aqui, tendendo também para onde? Para o ponto de equilíbrio. Então, é essa linha aqui, ó. Paralela a essa, né? Tendendo para o ponto de equilíbrio. Então, ambas são soluções de linha reta. Como achar uma solução que satisfaça x em 0 igual a x0? Vocês já repararam que até agora a gente não falou de condição inicial? Eu apresentei para vocês qual era a solução do sistema de equações diferenciais, né? Esse exponencial de λt V0, que é uma solução que depende dos autovetores e autovalores da matriz de coeficientes, mas é uma solução geral. Não falei até agora de solução particular, né? Então, a pergunta é, como achar uma solução que satisfaça a condição inicial do problema, tá? Nós não achamos aqui duas soluções, ou a gente não vai achar N soluções a depender do número de autovetores? Bom, no 2D, a gente vai ter 2 autovetores, mas a gente, então, não achou duas soluções. O que a gente vai fazer, então? Vai escrever a combinação linear dessas duas soluções e vai ter o quê? Esses coeficientes alfa e beta. Quem são esses coeficientes? Aí sim, eles dependem das condições iniciais. E aí tem aqui, para finalizar essa parte do vídeo, o princípio da linearidade. O princípio da linearidade diz, olha, se eu tenho uma combinação linear, olha, Z é a combinação linear dessas duas soluções aqui, V1 e V2, né? Alfa V1 mais beta V2. Se V1 era a solução do meu sistema de equações e V2 era a solução do meu sistema de equações, Z' também é a solução do meu sistema de equações, tá? É só fazer a substituição aqui da combinação linear, reorganizar e a gente prova isso. Encerro aqui a segunda parte. Ainda vai ter a terceira parte dessa aula, em que nós veremos os sistemas canônicos.